Amém? Então, cada mês que vem, nós vamos ter outro tempo de intercessão. O pastor, ele nos 12 dias sentiu despertado de todo mês nós temos um tempo de oração. Ou seja, hoje, esse mês vai ser 12 horas. Mês que vem nós vamos provavelmente fazer 7 dias. Nós vamos começar na segunda e encerrar domingo de jejum e oração por um tema específico. Depois, a cada 2 meses, nós vamos ter sempre um momento de oração, de intercessão. E como nós cantamos, né? Esse fogo não se apaga e não se apagará. Amém, Deus. Essa chama não vai mais se apagar, porque tudo que nós estamos vendo, através da mídia, através dos sinais, é que o grande avivamento dos últimos tempos está chegando. E nós vamos ter o privilégio de participar desse momento. Anteontem, na sexta, tivemos um café de pastores ali em Osasco, o pastor Cirilo, Antônio Cirilo, compositor de muitas canções, um homem que tem viajado por várias nações. Deus tem dado uma graça, ele mesmo contou, de chegar em lugares que o evangelho é proibido e Deus preparar ele conversar com o governador, e o governador abrir uma exceção para ele, por cair da graça. Falou: não, gostei de você, aqui não fala de Jesus, mas você vai ter a oportunidade, 2 horinhas no lugar fechado, falar desse Jesus. E ele tem ministrado o poder de Deus e a unção de Deus por onde ele quer que passe. E nós vamos ver. Ele falou, a Roselinha estava próxima ali, o pastor Pedro, por várias vezes ele veio na nossa direção e disse: chama o peito, a missão é da igreja, é a igreja que vai fazer, para a gente mandar, é a igreja que vai fazer a missão, é a igreja que vai atrair a glória. Quantas vezes nós somos ensinados, eu mesmo que nasci no berço evangélico, a orar, né? A gente recebia aquela notícia: nosso irmão fulano está enfermo, e a gente orava com muito fervor: Senhor, visita ele, cura ele. Mas a ordem é nossa. Jesus disse: ei, ide por todo mundo pregar o evangelho, porão as mãos sobre os enfermos. Então ele disse: chama para o peito, meu irmão está doente, puxa, que hora que é a visita? Eu vou lá e dizer: irmão fulano, Jesus te dá saúde hoje, Jesus te cura hoje, porque eu vim aqui em nome de Jesus, como um discípulo dele, para impor as minhas mãos e declarar vida sobre você, meu irmão. Então essa é a função da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O que quer dizer o corpo de Cristo? Quer dizer que a mão que Cristo precisa é a sua. Quer dizer que a voz que ele precisa é a sua voz, que é a voz de Cristo. Quando você fala, é Cristo falando através de você. Aonde você anda, é Cristo que está andando junto com você. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é o corpo de Cristo no sentido de sofrimento. Puxa, olha a sua cruz, você é o corpo de Cristo. De Cristo sofreu, né? A gente tem assim algumas religiões que falam, né? Você tem que viver as chagas de Cristo. Você tem que... Não, ele morreu para que ele não precisasse morrer. Ele sofreu para que ele não precisasse sofrer. Por que eu vou sofrer as chagas em Cristo se ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida? Amém, Deus. Então, quando a Bíblia diz que somos o corpo de Cristo, é porque somos a ferramenta, a matéria de Cristo aqui na terra. Ele não pode vir mais, ele não pode se reencarnar. Ele se fez carne uma só vez, veio, ensinou, subiu, deixou os discípulos, 12, desses 12 foram se multiplicando, e hoje eu posso olhar aqui e ver muitos discípulos de Jesus. Aleluia. Com a finalidade de dar continuidade naquilo que Jesus começou. Não sei se vocês perceberam o nosso fundo aqui agora. 2023, o ano do renovo. Esse é o tema do nosso ano, que Deus nos deu no aniversário, através de oração, através dos 12 dias. Antes de nós falarmos com o apóstolo José Carlos, na realidade o pastor, ele nem deu tema para ele, mas tudo convergiu para esse tema. 2023, o ano do renovo. Então nós vamos viver coisas sobrenaturais. Lembra? O texto que fala, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembra? Vai lá um pouquinho lá no fundo, te dá alguns segundos para você lembrar dos encontros maravilhosos que já tivemos aqui, para lembrar de momentos de adoração onde demônios se manifestavam nesse lugar, onde as pessoas caíam na unção sem ninguém tocar nelas, só porque a presença de Deus enchia esses 4 cantos aqui. Vai lembrando, vai lembrando. Aí multiplica por 2, por 3, por 4, por 5. É o que Deus tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus. Como disse o nosso pastor André, estou muito empolgado. Amém, Senhor. Com o que Deus vai fazer. E eu queria te passar em alguns minutos um tema muito poderoso e uma base para que nós possamos viver tudo o que nós precisamos viver em Deus. Fé como estilo de vida.
no nosso tempo aqui, presente, de certa forma, perdeu um pouco da sua essência. Porque ele ficou meio banalizado. Ah, eu vou ali fazer uma fezinha. Vou jogar no macaco, vou jogar no boi. Eu vou fazer uma fezinha ali, comprar uma telecena, vou fazer uma fezinha. Ah, eu tenho fé. Ou o fulano de tal tem muita fé, ele tem 555 imagens, uns 10 cordões e não sei o que, umas pulseiras, não sei o que. É um homem de muita fé. Você precisa ver o arsenal de coisas que ele tem lá, porque ele é um homem de muita fé. E na realidade, isso não é fé. Nós vamos caminhar para o âmbito da fé. Então, 2 Coríntios 5, 7 é o nosso texto base. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque não vivemos por fé e não, ou melhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou em outra versão, e não por vistas. Então, Paulo está escrevendo aos Coríntios aqui: vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Vivemos por fé e não pelas vistas, não pelos 5 sentidos. Quando a palavra de Deus fala por vistas, ela está englobando ali os 5 sentidos. Você já percebeu como é real quando você se depara com uma situação, aquilo mexe com você? Você está animado na sua casa no domingo, preparando seu franguinho assado, aquela macarronada, e daqui a pouco você liga a televisão e aparece uma cena de alguém batendo numa senhora, alguma coisa. Aquilo mexe, aquilo muda o seu dia. Às vezes perde até apetite. Fala, meu, se eu estivesse ali, eu ia dar um sapeco santo nesse cara, uma imposição de mãos fechadas, esse cara ia pedir misericórdia. E aquilo mexe, por quê? Porque a sua visão trouxe algo para você, aquilo mexeu, entrou. A Bíblia fala que os olhos são as janelas da alma. Então os nossos 5 sentidos são muitas vezes responsáveis pelas coisas da nossa vida, por aquilo que nós vamos viver. Porque a gente vê e aquilo influencia. Nós estamos alegres e de repente ficamos tristes. Nós estamos tristes, de repente, estamos tristes, aí de repente vem o Silvio Santos, oi, ai, com um bolão de dinheiro, você vai ficar alegre na hora, oi, lá. Por quê? Só que Paulo está ensinando aos Coríntios que nós não podemos viver por aquilo que nós vemos. Porque, como eu disse, tem hora que vai ser bom, mas tem hora que não vai ser bom. E nós precisamos nos manter focados. Aonde eu quero chegar? Uma coisa que a gente normalmente está conversando, e às vezes a gente vê alguns ministérios falando, vem para cá que você vai enricar. Você que está com uma dívida de 100 mil, deu 2 dias, está com uma empresa de 1 milhão, testemunho maravilhoso assim, né? E só lá que acontece isso, em nenhum outro lugar. Só que, pensa bem, Jesus disse, se você quer me seguir, tome a sua cruz e siga. Cruz é sinal de morte, sinal de algo pesado. Quem propôs dizendo, olha, se você seguir, eu vou te dar todas as riquezas dessa terra, foi Jesus. Essa proposta não veio de Jesus. Então a gente precisa estar atento, porque a vida com Jesus, se você for ver o próprio mestre no Getsemane, o seu suor se transformou em sangue por tanta aflição que ele estava tendo por nós. Então Jesus chegou até a dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque ele está pesado, é pesado. Mas ele tinha um foco. Se ele estivesse ali olhando, imagina, ele chamou os seus 12 discípulos, alguns ficaram no começo, outros ficaram no meio, e os 3 mais chegados foram até próximo, aonde ele estava. E na primeira vez que ele foi orar, aquela agonia toda, ele volta, Pedrão, dormindo. Tiago, João, os 3 agarradinhos, um deitado no colo do outro, dormindo, roncando. Imagina se Jesus fica focado nessa imagem, dizendo, puxa, eu estou aqui para morrer por esses caras, e os caras estão aí para mim, eu vou morrer por ninguém, eu vou voltar para o céu, tchau. Se ele tivesse focado naquilo que ele estava vendo, naquilo que, ele vendo, eu acho, não é a versão, porque eu sou, graças a Deus, eu também sou Almeida, então eu posso fazer a minha versão. A Bíblia é João Ferreira de Almeida, eu sou Fernando de Almeida. Então, a versão Fernando de Almeida, quando Jesus foi crucificado,
eu tenho certeza que alguns cegos, alguns paralíticos, algumas pessoas que ele curou, estavam ali embaixo. Ele disse: ei, crucifica esse charlatão. O cara nem podia falar, e agora fala, ao invés de falar, não, foi ele que me curou. Com certeza, muitos estavam ali no meio dizendo: crucifica-me, crucifica-me. E Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus estava focado. Ele não vivia pelas circunstâncias. Quantas vezes Jesus era chamado: Jesus, minha filha morreu. Jesus estava indo e alguém dizia: ei, me incomoda mais ou menos, ela já realmente já partiu. Jesus disse: bora, meu, vamos lá que eu vou despertar ela. Está dormindo. Será que Jesus não sabia que ela tinha morrido? Sabia, mas ele estava focado na fé. Para mim, ela está dormindo, porque eu sou a ressurreição, eu vou lá e ressuscito ela. Eu não vou olhar pelas circunstâncias, eu não vou andar pelas vistas. Só que eu queria te ajudar, né? Nós temos pouco tempo, mas bem rapidinho, 10, 15 minutinhos, eu quero te ajudar a entender mais o que é fé. Então a ordem é: de sorte que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E aí você vai dizer: então, pastor, o que é fé? O que é fé? O que é fé? Então vamos lá, em Hebreus 11:1, nos mostra claramente o que é fé. Hebreus 11:1, capítulo 11, versículo 1, nos mostra o que é fé. Ora, se você não trouxe a sua Bíblia no telão, você pode estar acompanhando com a gente. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está vendo aí? Que bate um pouquinho com o outro versículo. É a certeza daquilo que esperamos, amém? E a prova das coisas que não vemos. Então eu não preciso ver para saber que aquilo vai acontecer. Na versão Fernando de Almeida diz assim: fé é acreditar que o que Deus falou vai se cumprir. Pronto. Quando? Aí já é com Deus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas é acreditar até o último minuto. Ou quem sabe pode até acontecer o que você não queria, como Lázaro. Eles tinham fé: Jesus vai chegar, ele é amigo de Lázaro, ele não vai deixar Lázaro sofrer. Jesus atrasou 4 dias. Mas quando ele chegou, disse: cadê meu amigo Lázaro? Está lá no túmulo, vamos embora. Tirai a pedra. Jesus, ele fede. Já se passaram 4 dias. Tirai a pedra. E disse: Lázaro, sai para fora. E no mesmo momento, ele se levantou e saiu. Porque Jesus estava focado naquilo que ele estava vendo. Ele estava focado na fé. E a fé é acreditar que se Deus falou, vai se cumprir. Pode ser que não se cumpra da forma que nós esperamos. É por isso que nós precisamos aprender a caminhar com Jesus e a entender a vontade de Deus para nós. Segunda coisa, fé é estar na expectativa de viver algo, mesmo que ainda você não esteja vendo. Estar na expectativa é dizer: eu vou ver, vai acontecer. Fé é a confiança absoluta de que vai acontecer, de que Deus não falha. Ele não chega, às vezes a pessoa fala: Deus não chega atrasado, Deus não, ele chega na hora que é para chegar, é na hora certa. Hoje a gente vê algumas canções falando, né, que eu cheguei depois justamente para confundir, para que eles achassem que eu não ia chegar, para eles falarem: cadê seu Deus? Ele não vem mais, já morreu, já não tem mais jeito. Aí ele chegava e dizia: eu demorei justamente para que vocês vissem o milagre. Sabe, a questão do Lázaro, né? Se você for pesquisar um pouquinho, você vai ver que existia naquele lugar uma crença de que até 3 dias qualquer mago poderia ressuscitar alguém. E Jesus, de propósito, chegou no 4º dia para provar que tudo bem, nunca tinha acontecido, mas se algum mago pudesse despertar alguém em 3 dias, Jesus esperou dar o 4º para dizer isso: não, só no 4º que eu consigo. Quero ver quem consegue no 4º. Então Jesus tem os seus propósitos. Ele tem. E nós precisamos aprender a trabalhar na fé. E eu queria te mostrar 3 níveis de fé. Então o que é fé? É a convicção, é a certeza. Aí você fala: pastor, mas eu não tenho essa certeza ainda. Será que eu estou em pecado? Será que está acontecendo? Eu vou te mostrar que existem 3 níveis de fé. E vou te mostrar que você pode estar aumentando o seu nível de fé. Então hoje, por exemplo, na questão, vamos colocar uma questão
a questão da enfermidade. De repente você tem uma fé hoje para curar uma dor de cabeça. Você ora, para dor de cabeça eu não tomo mais remédio, eu faço uma oração, a dor sai. Mas se der uma dorzinha mais em outro lugar, você já fica mais tímido. Fala, mas eu nunca orei por essa coisa. Então, existem níveis que você vai galgando e vai crescendo e vai avançando para que você possa então chegar ao nível de, como Jesus dizer, Lázaro, sai para fora, câncer, desapareça, AIDS, desapareça. Enfim, então eu queria que você visse comigo 3 situações. A Bíblia fala em Mateus 13, 58, quando Jesus foi ali na região onde ele nasceu e tal, as pessoas não acreditavam, começaram a falar assim, o quê? Esse aí é o Messias? Filho de Maria, filho de Zezinho, é o tal do Messias? Que isso? Esse menino brigou com meu filho, eu dei umas palmadas desse menino, ele está com a pedra de minha vidraça, tocava minha campainha, saia correndo, e agora é o Messias. Então a Bíblia diz que Jesus pouco conseguiu fazer naquele lugar, por causa da incredulidade das pessoas. Elas não criam que ele era o Messias, porque conheciam ele do dia a dia. Que isso? Esse não é Messias, não, esse é o filho de Zezinho, o filho da Maria. Então, o primeiro nível que eu quero te falar sobre fé é o nível 0, a incredulidade. As pessoas, tem umas pessoas aí que se titulam ateus, que não acreditam. Então ali, realmente, eles estão dispostos a viver o nível 0 de fé. Eles não acreditam em nada, só acreditam naquilo que eles estão vendo, naquilo que é matéria, naquilo que é físico, nada de espiritual, nada de religiões, nada de nada. Então é um nível 0 de fé. Esse nível é importante que ele nem exista dentro da igreja. Mas pode existir o nível 2, que é o nível bullying. Conhece o nível bullying? Nível de pouca fé. É o nível bullying. Pode acontecer na igreja, nível de pouca fé. Jesus se depara com seus discípulos e acontece uma situação e ele diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé ou de pouca fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar e fez completa bonança. Mateus 8, 26. Os discípulos estavam no meio daquela tempestade. Jesus vem e acalma a tempestade. E ele fala para eles: por que vocês estão com pouca fé? Vocês estão andando comigo, vocês sabem qual que é, a forma de fazer, de falar. Vocês têm a autoridade que eu já dei. E por que vocês ainda estão temerosos, não estão usando? Então existe esse nível intermediário. Nível de 0 fé, o nível de pouca fé. Uma fé pequena. E existe um nível extraordinário de fé. A Bíblia conta de um centurião que nem era convertido. Centurião romano. Era um comandante de 100, por isso que chama centurião. Era um capitão que comandava 100 soldados. Centurião. E ele disse: mestre, eu estou com um dos meus soldados está doente lá em casa, meu servo. E Jesus disse: então vamos lá. Ele: não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas se o senhor disser alguma palavra, esse meu servo vai ser curado, porque eu sou centurião. Eu digo: sentido. Os 100 ficam em posição de sentido. Se eu peço para alguém: soldado, faça tal coisa, imediatamente: sim, senhor. E ele corre para fazer. E como o Senhor é o general dos generais, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, se o Senhor disser uma palavra, apenas o meu servo será curado. E aí Jesus disse, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes em verdade, que não encontrei nem em Israel ninguém com tamanha fé. Então existem níveis de fé, e Deus quer destacar a tua fé nessa manhã. Por quê? Porque nós queremos viver algo sobrenatural nesse lugar, e Deus precisa da nossa fé para que nós possamos gerar isso no Espírito. Muitas vezes você pode entrar aqui e olhar assim, por exemplo, a Lúcia olhando, as 6 cadeiras na sua frente estão vazias. E se ela se manter nas vistas, ela vai dizer: puxa, está devagar. Até essas cadeiras se encherem vai demorar bastante. Agora se ela olhar por fé, ela já vai ver ali: aqui está meu filho, aqui está minha nora, aqui está fulano, aqui está ciclano, aqui está meu parente, aqui está o teu afeto, está aqui, vai encher, ali está o outro, ali está aqui, meu marido, meu filho, está tudo aqui, ó. Pela fé, porque eu não posso andar com aquilo que eu estou vendo, eu tenho que andar pela fé. E fé é a certeza, fé é a convicção. Então hoje nós vamos ter um ato profético nisso, durante esse dia, de orar e declarar: aqui é o lugar do meu esposo.
no carro do meu filho. E você vai ter essa liberdade durante o dia. Nós vamos estar aqui 12 horas fazendo isso. E nós vamos ter, como eu falei, um tempo no próximo mês de oração, 7 dias de oração. E o primeiro tema é salvação. Da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, das autoridades, enfim. Nós vamos ter um tempo aqui para clamar. Mas isso é fé. Se eu estiver olhando para as circunstâncias, eu não vou dar um passo. E graças a Deus, eu gosto sempre de falar nas minhas ministrações, que quando Deus nos comissiona a fazer algo para colaborar com a sua vontade, Ele sempre nos dá a parte menor, a parte mais simples. Olha assim para a tua mão. A Bíblia diz: e porão as mãos sobre os enfermos. É essa mão aí que está aí. Não é uma mão sobrenatural, não vai vir algo de... É a sua mão. Agora, não é fácil. Porão as mãos sobre os enfermos. Agora, fazer com que o câncer saia do enfermo, aí é poder de Deus. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado. Podia ser qualquer outra coisa, estilingue, bandeira do Corinthians, não sei. Podia ser qualquer coisa. Jesus disse: pega o que você tem na mão e toca. É tão fácil, tão simples. Qualquer um pode fazer. Mas fazer com que o mar se abra em dois, fazer com que um povo, uma multidão passe naquele mar sem respingar a sua roupa, sem nada, e atravessar do outro lado, aí precisa de poder. E graças a Deus que o poder é a parte dele. A nossa parte é obedecer. É fazer o simples. É fazer o que ele pede. Tocar, orar, buscar, bater, recusar, enfim. E agora eu quero te trazer uma boa notícia. Pastor, como eu posso sair, pular, dar um salto da fé 0 ou da fé 50% para uma fé 100%, para uma fé ativa, para uma fé poderosa? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você consegue entender aqui que tem um detalhe que às vezes passa desapercebido? Não é apenas ouvir a palavra de Deus. O texto não está dizendo isso. Então, no momento do dia, eu vou ligar lá no Cid Moreira e ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não tem aquela voz, não. Inveja. Não é só isso, mas o texto está dizendo: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que quer dizer isso? Que a palavra de Deus tem que ser o filtro de tudo o que você vai ouvir. Glórias. Nós precisamos aprender a ser um terminal de maldições e um canal de bênção. Então a maldição chega nos nossos ouvidos, ela vai entrar aqui, só que ela vai ser filtrada pela palavra de Deus. E aí é como aconteceu com Jesus. Jesus! Fulano morreu! Mas ela vai viver. Aleluia. Entrava aqui uma notícia ruim: Jesus morreu, Jesus não tem mais jeito, Jesus. E Jesus dizia: não, vai acontecer. Creia, verás a glória de Deus. E Jesus ia para cima. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então tudo que você for ouvir tem que estar filtrado. Está dentro da palavra, faz parte da palavra, está batendo com a palavra. Se não for junto com a palavra, se não estiver correndo lado a lado com a palavra, seja anátema, diz a Bíblia, seja maldito. Então alguém vem e fala alguma coisa para você: não vai dar certo, não sei o que, não tem mais jeito. Não, a palavra de Deus tem. Se eu crer, eu vou ver. Se eu crer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se eu crer, vai acontecer. Isso, fé, é eu acreditar que se o Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se está escrito na sua palavra, Ele vai cumprir. A palavra de Deus deve ser um filtro. Nós temos que aprender a ser terminal. Temos que desenvolver a nossa confiança nessa palavra. Temos que aprender a desenvolver a confiança nessa palavra. Entender que se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai se cumprir. Nós precisamos aprender a confiar de que a hora vai chegar. Nós precisamos descansar, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Precisamos aprender a
descansar no Senhor, a confiar no Senhor, porque vai acontecer. O que nos atrapalha muitas vezes é estarmos muito conectados naquilo que estamos vendo, nos nossos 5 sentidos. Quer ver um exemplo? Pedro. Se tu és mesmo Cristo, ordena que eu vá ao teu encontro. Pedro, vem. E saindo Pedro do barco, pisou sobre as águas. Deu um passo, deu 2 passos, a Bíblia não conta os passos, mas em determinado momento a Bíblia diz, e olhando para os ventos, teve medo. Quero te falar um segredo. Você sabia que Pedro não andou sobre as águas? Porque isso foge às leis naturais. Deus não pode fazer. Deus fez uma lei e Ele não pode descumprir a lei que Ele fez. Ele fez a lei da gravidade. E o homem é mais pesado que a água. O homem afunda. Sabe onde Pedro andou? Na palavra. Vem. Ele não andou sobre as águas. Ele andou sobre a palavra de Cristo, que estava acima das águas. Vem. E quando ele perdeu a fé na palavra de Cristo, aconteceu o que é natural. Ele afundou. Porque Deus ele não vai contra as suas leis naturais. Ele não vai. Então, qual foi o problema de Pedro? Se atentar naquilo que nós vimos no primeiro texto. De sorte que eu não ando por vista, mas eu ando por fé. No primeiro momento ele naquele ímpeto, ele foi pela fé. Eu vou a Jesus. Mas aí ele começou a deixar de ter fé naquilo que Jesus falou, vem, e começou a olhar as circunstâncias. E começou a afundar. Então, nós precisamos entender que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí você vai me perguntar assim, pastor, será que a fé é tão importante assim mesmo? Será que a fé é tão importante? Estou acabando de pregar, agora que eu esqueci do fundinho musical. Agora já foi. Precisa não. Precisa não. Tá bom demais. É que eu gosto da Bíblia fala, né? Mostra que o tanger dos instrumentos atrai a glória de Deus. Aleluia. Por que a fé é tão importante assim? Sabe por quê? Olha o que diz a palavra de Deus no mesmo Hebreus que nós lemos. Agora nós vamos para o versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Pastor, por que a fé é tão importante? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que vão até Deus precisam ir acreditando que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Olha, que palavra? Sem fé é impossível. Não tem outro jeito, não tem como dar um jeitinho, um samariólogo, não tem. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Deus tem que ir acreditando que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, só um detalhe, como eu falei aqui no início, na ceia, né? Não venha para a igreja só nessa expectativa do que Deus vai me dar. Venha na expectativa do que você vai entregar para Ele. Aleluia. Você vai buscar a face dele, você vai se derramar na presença dele, porque é fato que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, você vai vir com a bênção garantida. Então, não precisa se preocupar com a bênção. Se preocupe em entregar o seu melhor para Ele. Se preocupe em se derramar, porque a bênção é garantida. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos aprender a vir para a igreja, sabia? Porque existia uma mulher na Bíblia que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E ela entra no meio da multidão, e a mesma multidão seguindo Jesus, e de repente essa mulher toca em Jesus, e Jesus para, e diz, alguém me tocou. Pedro deve ter dito, coitadinho de Jesus, tanto som na moleira. Olha a multidão que é perto dele, ele está falando que alguém tocou. Já está tocando desde que vai sair um apelo, já não aguento mais. Porque além de discípulos, eram o SBT, né? Eles eram segurança de Jesus. O povo queria apertar Jesus, ele tinha que esconder o povo. E o pessoal gritava, desmaiava, Jesus de Nazaré. E eles tinham que trabalhar muito. Por isso Deus escolheu uns cabras fortes ali, né? Uns pescadores, braço forte, porque tinha que encontrar a multidão ali. E Jesus para e fala, alguém me tocou? Oh, Jesus. Dá um Gatorade para Jesus aí que está com insolação, o sol está muito forte, está pegando pesado. Jesus disse, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Glória. Então
Então, muitas vezes não é o fato de vir na igreja só, mas é vir na igreja munido dessa fé que nós estamos falando. Porque você pode entrar no culto, sair do culto, entrar no culto e falar, puxa, o louvor estava legal, a saia da irmãzinha estava boa, não gostei do cabelo do fulano, não sei o que, não sei o que. Esse irmão chora demais, eu não senti tanta unção assim, porque esse irmão só chora, eu não senti nada disso. Sabe por que esse irmão só chora? Porque ele veio no café dessa mulher. Porque o nível de fé dele está um pouco mais. Porque ele já está entendendo o que Deus está fazendo no nosso meio, na vida dele, na casa dele. Então a atitude com a qual você vem à igreja faz toda a diferença. Começa, se você muitas vezes tem sentido isso, você, não, estou indo, mas só para não ficar sem ir, mas parece que não está. Fala, Senhor, eu quero ir nessa manhã, com a fé dessa mulher, com a fé desse centurião. Mesmo que eu não veja, mesmo que só tenha um pastor pregando em todas as cadeiras vazias, eu sei que o Senhor está lá. E eu sei que o Senhor vai me tocar. E eu sei que algo sobrenatural vai acontecer. Então, eu fico focado nas circunstâncias. Porque a fé está além. Eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que a palavra diz. Que eu tenho, que eu sou, que eu posso fazer. Então, por que a fé é importante? Porque sem ela eu não posso. Não há maneira nenhuma de eu agradar a Deus se não for por meio da fé. Não há. Porque Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Então não é físico, não é nada que nós vamos fazer aqui, por mais lindo, que nós possamos fazer uma adoração, fazer isso, aquilo, alguma coisa, um teatro, seja o que for. Se não houver fé, se não tiver propósito nisso, vai ser apenas uma apresentação. Porque é a fé que faz a diferença. E eu queria, para fechar, que pode me dar aí mais 5 minutinhos só. 5, 10, 15. Tá bom, tá uma bênção. Eu quero que você abra comigo em Gênesis 22. Eu queria fechar com esse homem, o pai da fé. Não tem como falar de fé se não falar de Abraão, o pai da fé. Aquele homem que Deus viu, um amigo de Deus, chegado, viu? Chegadão de Deus. Chegadão, como é que é chegadão? Chegadão de Deus, é chegadão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós não vamos ler o texto todo, mas Gênesis 22, 2 diz Deus: toma agora teu filho, o teu único filho. Você conhece a história? Com aproximadamente 75 anos, Deus fala com Abraão isso: sai da tua parentela, vou te dar um filho e tal. E esse filho veio nascer quando Abraão tinha 100 anos. 25 anos de uma expectativa, de uma promessa. Eu falei para você, a fé é no tempo de Deus. Deus falou: Abraão, sai da tua parentela que você vai ser pai. Aí ele fala: Sara é estéril, mas se Deus falou, vai acontecer. Mas vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí ele fala: ixi, a Sara é estéril, já passou 5 anos, mas um dia vai acontecer. A Sara é estéril, já passou 10 anos, mas se Deus falou, vai acontecer. A Sara é estéril, eu estou chegando nos 100 anos, vai acontecer. Imagina, e acontece. O menino nasceu. Pensa no xodó. Pensa naquela coisinha linda. Pensa, né? O que Abraão fazia e Sara para aquela criança. Pensa naquela coisa linda. E de repente, Deus fala: quero provar a tua fé, meu filho. Pega essa criancinha linda que você tem e você vai oferecer ela para mim. Pensa no desespero desse homem. A Bíblia diz que ele, no versículo 22, recebe essa ordem de Deus. No versículo 3, o que ele fez? Titubeou, chamou a Sara de: Sara, vamos fazer um jejum, alguma coisa, é um castigo. Deus quer nos castigar. Só pode ser um castigo, porque o único filho que nós temos, ele pediu agora: Sara, vamos, o que você fez, Sara? Né? De repente ele jogou no colo da Sara: que pecado que você fez, Sara? Não, ele disse. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ele nem falou com a esposa, imagina se fala, o negócio ficava estreito. Aí seria ela falando: o que você fez, Abraão? Que pecado que você fez? Deus estava nos castigando. Olha, como é que ele vai matar meus filhos? Eles são quietinhos. Vou ali com meu filho.
daqui a pouco eu volto com ele. Saiu de quê? De fininho. Então, primeiro, Deus ordenou que Abraão fosse adorar. Segundo, a resposta de Abraão foi a obediência. Terceiro, o ato de fé, o ato de adoração é algo caro. Olha o que ele disse. Versículo 5, ele falou para os seus moços: ei, agora vocês ficam aqui. Até aqui vocês me ajudaram, trouxeram os animais, agora faz uma tenda, fiquem por aqui. Porque eu vou subir com meu filho. E havendo adorado, voltaremos para vós. Você consegue enxergar uma fé desse homem? Ele recebeu um filho. E aí agora Deus manda entregar o filho. E assim, na minha percepção, né? Não está registrado na Bíblia, mas no meu entendimento, na versão do Fernando Almeida, ele deve ter pensado assim: se foi Deus que deu, por mais que eu sacrifique, ele vai fazer isso, ele vai fazer alguma coisa, porque é a herança que ele me deu. Ele não vai deixar eu sofrer. Se ele está pedindo, ele vai fazer algo. Eu vou fazer o que ele está mandando. Eu não sei o que ele vai fazer, mas aí você pega. Ele não via nenhuma saída para isso tudo. Deus mandou subir no monte. Ele sabia, era um costume judeu. Subiu no monte, tem que sacrificar. Não pode descer de mão vazia. Não pode ir lá e voltar de mão vazia. Tem que sacrificar. Então, vamos embora? Vamos subir no monte. Monte Moriá, Pai e Filho ali estão. E aí o que acontece? O ato de adoração é um ato de fé. E tomou Abraão a lenha e o holocausto e colocou Isaac. Versículo 6. O ato de adorar é algo caro. Qual era o preço? Qual era o sacrifício que Deus pediu? O seu filho, o único filho, filho da promessa, né? Porque ele teve um filho fora da vontade de Deus, foi dar um jeitinho, seu body love, e foi confusão. Porque o homem, quando quer ajudar Deus, normalmente traz confusão. Mas o filho da promessa estava ali. E ele fala: pai, cadê o holocausto? Cadê o animalzinho? Porque ele também foi criado na cultura, ele sabe. Subiu para oferecer, para sacrificar, tem que ter um animalzinho ali. E olha para o lado, imagina, você consegue imaginar? Pensa no teu filho. Você amarrando as mãozinhas do menino, amarrando os pés, e a lágrima do menino descendo, quem sabe? E pensa no teu coração nesse momento, tu batendo, que era a escola de samba, não era nem uma batida comum, era um negócio boca seca, aquele desespero: Senhor, mas eu tenho que obedecer. É pela fé. E a Bíblia fala que esse homem estava tão convicto do que ele ia fazer. Se você for, depois continua lendo, leia o capítulo 22, você vai ver que o anjo teve que bradar, gritar, porque ele estava tão disposto que ele pegou o cutelo, que é o facão de hoje, né? E ele se armou, mas ele foi com tanto gosto, ele falou: eu tenho que obedecer, meu Deus. Ele preparou para ferir. E quando ele ia descer, a Bíblia diz que o anjo gritou: ei, Abraão, Deus já viu o teu coração. Você não precisa mais sacrificar. Mas mesmo assim, eu me desespero e disse: mas Senhor, não posso ser assim daqui sem sacrificar. Cadê o cordeiro? O cordeiro está aqui, ó. Eu preparei o cordeiro para substituir o teu filho. Sabe o que é isso? Deus já estava mostrando para Abraão que havia um cordeiro. Seu nome é Jesus. Aleluia, Deus, aleluia. Esse Jesus viria para morrer no nosso lugar. Esse Jesus viria para morrer no nosso lugar e nos tirar da maldição das trevas. E o que mais me toca nessa condição, sabe o que é? É que Abraão levantou o cutelo para sacrificar Isaac. E ouviu uma voz: não faça isso, porque eu estou preparando o cordeiro. Mas quando o cordeiro veio, a Bíblia diz que o céu ficou negro. O pai não pôde mais contemplar o filho. Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Não havia ninguém que pudesse dizer: não sacrifica ele não. Porque se esse sacrifício não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. É isso, meu pai. Em Abraão, ele teve um escape. Deus disse: não, deixa comigo, está preparado o cordeiro aqui, ó. Mas quando foi a vez de Jesus, não havia outro, porque ele era o cordeiro.
Ele era o cordeiro para ser imolado por nós. Aleluia. E sabe mais, para fechar, o que eu quero que você saiba? Que o ato de adorar, o ato de fé, de viver pela fé, ele gera bênção. Gênesis 22, 16 a 18. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Fé é obedecer, é acreditar, é confiar naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus diz. Queria que a mesa soltasse aí, me atraiu. Gabriela Rocha, bota aí. Fé é acreditar naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor declarou, registrou. Tudo que está registrado aqui é para nós acreditarmos, é para nós vivermos, é para nós avançarmos em fé, não duvidarmos, não titubearmos. Infelizmente hoje o diabo tem levantado muitas falsas religiões, questionando trechos da Bíblia, questionando capítulos da Bíblia, questionando livros completos da Bíblia, dizendo que não se aplica mais para hoje, que não é bem assim, que as coisas mudaram, que estão modernas. Fé é acreditar que se Ele falou, vai acontecer.